Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a tarefa de resolver o problema de encontrar o valor máximo de um vetor de números inteiros, dividindo o problema em dois subproblemas, né? Resolver esse problema de forma recursiva, né? Então, na aula sobre recursividade, eu falo sobre como resolver esse problema de forma recursiva, né? Sem ser com dois subproblemas, com apenas um subproblema, né? E a ideia é você pegar o vetor original e gerar um subproblema que é um subvetor com um elemento a menos. Você remove, né, virtualmente, né, você não remove isso, né, fisicamente no vetor. Você define um subproblema que é o subvetor que começa na posição zero, né, e vai até a posição do tamanho do vetor menos 2, né, que seria o subvetor com um elemento a menos, removendo somente o último elemento. Então, você define o problema de encontrar o valor máximo de um vetor recursivamente, né, criando um subproblema da mesma natureza do problema original, mas um pouco menor, né. E aí a gente viu a solução, né? Então você resolve esse subproblema, você tem o valor m do maior valor para esse subvetor, né? E aí você compara ele com o último elemento. Quem for o maior entre esses dois valores vai ser a solução para o seu problema original, certo? Isso é o que a gente viu já no vídeo passado, certo? Agora, nesse vídeo, eu queria comentar com vocês a solução que eu comento muito brevemente no final daquela aula, né? Aquele vídeo. Que é essa ideia de você dividir o seu vetor em dois subvetores, né? Você gerar dois subproblemas. Assim como a primeira abordagem, pessoal, isso aqui é só um exercício, né? Na prática, a gente nunca vai resolver o problema de encontrar o maior valor de um vetor recursivamente. Não tem por que fazer isso, porque você consegue facilmente implementar isso com um algoritmo iterativo, né? Mas é só um exercício mesmo para vocês praticarem o conceito de recursividade. E a ideia, né, essa ideia que eu comento no vídeo anterior, é então você pegar o seu vetor original, que é o problema original, você encontrar o maior valor em um vetor aqui no caso com 5 elementos, e vamos dividir em dois subproblemas. Um subvetor esquerdo e um subvetor direito. Certo? Então a ideia é você pegar o vetor original, divide ele no meio, né? E aí resolve esses dois subproblemas individualmente, né? Encontra, e aí, recursivamente, encontra o maior valor do subvetor esquerdo, depois encontra o maior valor do subvetor direito, né? E vou chamar esses valores, né, de ESC e DIR. Então ESC é o maior valor entre esses três, que vai ser 7, né? E dir é o maior valor entre esses dois elementos, que vai ser 5. Certo? Observe que aqui, como a gente está com um vetor de tamanho 5, que é um valor ímpar, a gente não consegue dividir esse vetor exatamente no meio, né? Não existe um meio de 5 elementos. Então, a gente divide aproximadamente no meio, né? Deixa um dos subvetores um pouco maior do que o outro, certo? Mas então, a ideia é essa. Então, você vai resolver recursivamente para cada um dos lados. E aí, como que você combina, né? Então, só mostrando aqui a função, né? Como que você combina, suponha que você já resolveu o subproblema esquerdo e o subproblema direito. Como que você, dado essas duas soluções para esses dois subproblemas, como que você resolve o problema original? Né? Essa é a parte, depois de você resolver recursivamente os subproblemas, você tem que combinar as soluções, né, para encontrar a solução do problema original. E é muito simples, né? O maior valor entre todos, se eu já achei os dois, o maior valor, né, para o subvetor esquerdo e o maior valor para o subvetor direito, independentemente, agora o maior valor de todo mundo é o maior entre esses dois. Né? Então, se o ESC é maior que o DIR,
eu retorno o ESC. Caso contrário, eu retorno um dir, certo? Essa é a solução, né? Usando essa ideia de subdividir o vetor em dois subvetores, dividir o vetor original em dois subvetores. Agora, vamos discutir a questão de como definir o meu problema mesmo, o meu problema genérico, né? Porque sempre, quando a gente vai resolver um problema recursivamente, o problema original e os subproblemas que eu gero tem que ter a mesma natureza, né? O tamanho dos subproblemas tem que ser menores, mas a natureza tem que ser a mesma. Falando de forma programática, né, ou algorítmica, isso significa que a sua função recursiva tem que ter, ela é uma só, né? E então a assinatura dela, o valor de retorno e os parâmetros dessa função tem que ser o mesmo, porque é uma função só, né? Então todos os seus subproblemas têm que ser definidos com essa assinatura. E aí a gente nota agora uma diferença para aquela abordagem anterior, né? Na abordagem anterior que a gente removia, que a gente tinha um único subproblema e removia somente o último elemento do vetor, a gente tinha uma característica que os subvetores, os subproblemas, sempre começavam na mesma posição do vetor V, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente está fazendo essas subdivisões virtualmente, né? Na realidade, durante toda a execução do algoritmo, a gente só tem um vetor. Os subvetores são realmente subvetores do vetor original. A gente não está criando cópias desse vetor original para gerar os subvetores, né? Eles são parte, é o mesmo vetor, certo? Então, naquela abordagem anterior, os subvetores, todos eles começavam sempre na posição zero, né? Como é o normal na linguagem C, né? Ou na maioria das outras linguagens também é assim. Então, essa questão, a posição inicial dos subvetores, a gente não tinha que se preocupar, porque era sempre zero. A gente só passava aqui um único parâmetro além do V, que era o n, que é o tamanho do subvetor, né? Então, bastava a gente ir decrementando o n para a gente conseguir gerar os subproblemas. Mas agora mudou, porque nesse exemplo, aqui estão os índices dos elementos, né? Eu quero gerar esses dois subvetores, né, os problemas relacionados a esses dois subvetores. Então, esse vetor da esquerda, ok, ele começa em 0, né, e vai até a posição 2. Né? Então, é um vetor que começa em 0 e tem 3 elementos. Agora, esse subvetor direito aqui já é diferente. Ó. Ele não começa no índice 0 do V, ele começa no índice 3, né, e vai até o índice 4. Então, agora, os nossos subproblemas, eles são mais genéricos do que anteriormente. O índice onde o subvetor começa não é sempre o zero. Então, por isso que eu tenho que modificar aqui a assinatura da minha função, né? E tem que modificar a forma como a gente define o subproblema. Então, agora o nosso problema, de novo, né? O subproblema tem a mesma natureza do problema. Então, assim, o nosso problema agora não é, dado um vetor, encontrar o maior valor dentre todos os elementos daquele vetor, começando do índice 0 até o índice n-1. Não é mais isso. O nosso problema é, dado um vetor, é encontrar o maior elemento do subvetor que começa no índice i e vai até o índice j. Certo? No meu exemplo aqui, ó, o vetor original começa no 0 e vai até a posição 4, certo? Mas depois eu vou ter que fazer chamadas, né? Por exemplo, para achar esse maior valor direito aqui, eu vou ter que passar o i valendo 3 e o j valendo 4. E o subvetor esquerdo, o i vai valer 0 e o j vai valer 2, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa encontrar para definir os subproblemas é definir o meio, né? Aqui no nosso caso, o meio, aproximadamente, está aqui. Na realidade, esse aqui é o índice mesmo que está no meio desses dois índices, né? Exatamente. Mas, como esse índice é um elemento, a gente tem que incluir ele ou no subvetor esquerdo ou no subvetor direito. Eu optei por incluir no subvetor esquerdo, tá?
E como que a gente acha esse índice aqui? Lembrando que o I aqui nesse exemplo é zero, mas nem sempre ele vai ser zero, né? Então, como que eu acho o meio? Vocês podem pausar o vídeo aí e pensar qual é a conta que você tem que fazer para achar o meio entre um índice I e J arbitrários. Tá? A conta é simples, né? O meio, na realidade, é a média entre o I e o J. Tem diferentes formas de calcular e pensar em como achar esse meio que funcionam, mas o mais simples, a conta que fica mais elegante aqui, é simplesmente achar a média entre o I e o J. Então, nesse caso aqui, ó, 0 mais 4 dá 4, dividido por 2 dá 2. Né? Depois, se a gente pega um vetor que não é ímpar, né? O tamanho dele não é ímpar, é par, por exemplo, esse subvetor direito, ó, o I começa no 3, né? O J vai até o 4. Então, se a gente fizer 3 mais 4, vai dar 7, dividido por 2 dá 3,5, né? Mas arredondando, porque a gente vai fazer a divisão inteira, dá 3. O meio vai cair aqui, junto do I, né? Mas tudo bem, porque esse meio vai ser justamente incluir no subvetor esquerdo, né? E o subvetor direito vai ficar sendo só um elemento também, que é o elemento na posição 4. Esses detalhes, quando você faz esses cálculos de meio de um vetor, né? Você tem que ter um certo cuidado, né? Você tem que se preocupar. E quando o I for igual a J, e quando o I, né, igual nesse caso aqui do subvetor direito, quando o I for igual ao J menos 1, né, se os dois estiverem juntos, será que a minha conta vai funcionar? Isso é importante vocês analisarem, né, nesses casos. Mas essa conta aqui funciona, tá? E agora, pensem como que eu faço as chamadas recursivas, né? Porque agora eu calculei o meio, né? Como que eu vou fazer uma chamada recursiva para a função max para o subvetor esquerdo, né? Qual que são os parâmetros que eu tenho que passar? São esses aqui, né? Eu vou chamar o max, passando o vetor v mesmo, né? Lembrando, né, que o v aqui eu não estou especificando o tamanho dele, né? Porque eu posso deixar ele com um tamanho arbitrário, tá? E aí, o índice esquerdo do subvetor esquerdo é o i. É o índice esquerdo do meu vetor original, certo? E o índice direito do subvetor esquerdo, né, é o índice meio, certo? E o direito, como que é? O direito é o vetor v, né? O índice esquerdo do subvetor direito, né, o primeiro índice, é o meio mais 1, né? E o último índice do subvetor direito é o j mesmo, certo? Então, esses são os meus dois subproblemas. Agora já, né, falando de forma algorítmica, né, usando a minha interface aqui que eu defini, né, a minha função, os parâmetros da minha função, né, é assim, né, que eu defino, que eu faço a chamada recursiva para esses dois subproblemas que eu defini dessa maneira, certo? Então, esse exercício aqui, pessoal, muito interessante, né? Ele tem um certo desafio aí para vocês resolverem, né? Mas ele é muito interessante porque permite você, né? É mais um degrau aí na sua maneira de pensar recursivamente, porque a gente e usando vetores, né? Isso é muito comum, a gente escrever algoritmos recursivos que rodam, que usam um vetor ali por trás. E é muito comum esses casos de você dividir o vetor em dois, né? Dividir no meio. Isso a gente vai ver outros algoritmos que funcionam assim. Então, esse exercício foi realmente um desafio para, né, vocês tentarem pensar como resolver isso. Imagino que alguns estudantes talvez não conseguiram, mas a ideia era realmente vocês tentarem resolver sozinhos, né? Eu espero que com esse vídeo todos entendam a ideia, tá? Bom, então é isso aqui, né? A ideia básica é essa aqui. Está faltando um ponto essencial, né? Para a nossa função recursiva, né? Que é o quê? O caso base, né? Quando o critério de parada, né? Porque aqui, ó, eu não tô
não existe nenhum fluxo aqui na minha função em que eu retorno sem fazer uma chamada recursiva. Do jeito que está aqui, ó, sempre que ele entrar aqui, ele vai fazer duas chamadas recursivas. E se você executar essa função dessa forma, na realidade ela vai entrar numa recursividade infinita, né, como se fosse um loop infinito, porque ela vai entrar aqui, vai calcular esse meio e vai chamar o max. Para executar esse max, ele vai entrar de novo nessa função, né, com valores diferentes de j. Ele vai chamar o max de novo, ele vai entrar nesse loop, nessa recursividade infinita, e nunca vai parar, tá? E vai acabar ocorrendo aquele erro de segmentation fall, que é um erro que vocês vão se acostumar, tá? A deparar com ele enquanto vocês estiverem trabalhando com recursividade, tá? Isso acontece porque você esqueceu o caso base, né? O critério de parada, como está aqui, por exemplo, ou porque você fez um critério de parada incorreto, né? Você organizou incorretamente o seu código e, em alguns casos, você não está atingindo o critério de parada, tá? Mas, então, podem pausar o vídeo aí também agora e pensar qual seria o critério de parada nesse caso aqui. Como que você calcula que você quer parar? Como você define o caso base? Bom, a gente tem, né, na opção anterior, que a gente usava apenas um subproblema, o n, né, que era o tamanho do vetor, do subvetor, dava a dica ali do critério de parada, né? Quando o n era igual a 1, né, a gente tinha um vetor com um único elemento, então a gente parava, certo? Agora aqui a gente não tem o n mais. A gente não tem o tamanho do vetor. A gente tem só o índice inicial e o índice final. Mas o critério de parada é o mesmo, só que agora a gente tem que calcular se o vetor tem tamanho 1 usando o índice inicial e o índice final. E como que a gente calcula, como que a gente sabe que a gente está com um subvetor de tamanho 1 olhando para os índices de início e fim? É quando esses índices coincidem, né? Lembrando que aqui os nossos índices são inclusivos, né? O elemento naquele índice faz parte do vetor, certo? Então, o elemento no índice i faz parte do vetor e o elemento no índice j faz parte do vetor. É diferente quando a gente usa o n, né? O n é o tamanho do subvetor e aí ele acaba sendo um índice que não está no vetor, né? Mas aqui os dois fazem parte. Então, quando o i e o j forem iguais, é porque só tem um elemento no vetor e aí você pode retornar esse elemento, certo? E como a gente está fazendo essa divisão no meio, então a gente está sempre diminuindo, né, os subvetores, em algum momento você vai chegar, né, você sempre vai chegar em um subvetor de tamanho 1. De novo, você tem que ter um pouco de cuidado se sua conta aqui garante isso, tá? Porque essa questão do meio mesmo, né, se você joga o meio no subvetor esquerdo ou direito, eu estou jogando no esquerdo, e isso não é por acaso, porque isso garante que sempre eu vou chegar nesse caso aqui. Se você jogar o meio para o subvetor direito, você tem que ter um certo cuidado para ver dois casos, né? Se você sempre vai chegar num subvetor de tamanho 1, né? E outro caso é que às vezes você pode gerar um subproblema de tamanho 0, né? Que aí às vezes isso aqui não vai ser verdade. Em alguns casos talvez o j vai ser menor do que o i, tá? E então se você jogar o meio para o subvetor direito, né? E aí esse código aqui pode, se você mudar ou a conta aqui do meio ou mudar aqui onde você coloca o meio, no esquerdo ou no direito, talvez esse critério de parada aqui não funcione, tá bom? Então, essa é a função completa, né, que resolve esse problema de encontrar o maior valor de um vetor recursivamente usando dois subproblemas, certo? Bom, e aí uma coisa que a gente tem que sempre também se preocupar quando a gente define uma função recursiva é o que a gente chama de chamada externa, que é o quê? Quando você tem um vetor V, imagina você definiu um vetor V com N elementos, com N posições,
né, preencheu ele, e agora você quer resolver o problema, você quer achar o maior valor desse vetor V. Né? Na realidade, quem vai usar essa função, o que ele está preocupado é isso, ele não está interessado, ele nem precisa saber que você está resolvendo isso aqui recursivamente. Ele só quer te passar um vetor V e que você retorne para ele o maior valor. Né? E em C, a gente vai criar um vetor lá V com um tamanho N, vamos dizer, só que eu não tenho N aqui, né, na definição da minha função, porque a minha função recursiva ela é definida diferente, né? Ela é baseada nesse início e fim que é arbitrário. Então, como que eu chamo a primeira vez, né? A primeira chamada, qual vai ser? Vocês podem pausar o vídeo aí e pensar qual que vai ser a primeira chamada para um vetor V com um tamanho N. Bom, é só você pensar aqui, olhar para esse exemplo aqui, ela já te dá a resposta, né? O N aqui, nesse caso desse vetor, ó, é 5, né? Esse vetor aqui tem 5 elementos. Né? Então, o N é igual a 5, como se fosse o índice 5 aqui, né? Então, para eu definir esse vetor, eu chamo o max, passando ele, né, o V, começando sempre na posição 0, né, que é onde sempre começa o vetor. E o último índice é o n-1. Né? Eu não posso passar n aqui, né? Vai ser um erro comum, assim, você pensar, aqui é o n, que é o tamanho do vetor. Não, nesse caso, o índice que você tem que passar é o último índice do vetor. O n é um índice após esse último índice. Né? Então, você tem que fazer n-1. Essa é a chamada externa, né? Quando você for fazer o programa que use essa função, você tem que fazer a chamada dessa maneira. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.